Oferecimento Ecoete, tecnologias de preservação ambiental. O trabalho de pesquisa sobre os insetos na Amazônia ampliou o conhecimento científico e atraiu profissionais para a colaboração com os estudos. A bióloga e pesquisadora do INPA, Neuza Ramada, lidera uma equipe formada por pesquisadores e estudantes de mestrado, doutorado e graduação. O trabalho de campo realizado pela equipe atua no INPA, Reserva Duque e outros municípios como Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva. A gente esporadicamente trabalhou em outras áreas, por exemplo, a gente já fez algumas coletas em São Gabriel da Cachoeira, né, em Lábrea, mas também trabalhamos em outros estados, Roraima, Pará, Amapá e até outras regiões do sul, a região centro-oeste. Como nós trabalhamos com taxonomia e sistemática, a gente não foca somente na Amazônia. Nós precisamos conhecer a fauna de outras regiões, até não só do Brasil, mas da América do Sul e às vezes da América do Norte, para compreender o nosso estudo. Então, por isso a gente tem também trabalhado em outras regiões do Brasil, não só na Amazônia. Todo o início de pesquisa, ela se dá com a ida do pesquisador ao campo para coletar esses insetos, no nosso caso, os insetos aquáticos. Então, o que acontece? A gente seleciona uma área de estudo, monta a equipe de coleta e vai fazer essa coleta. Geralmente, a gente seleciona áreas que ainda possuem poucos estudos, como, por exemplo, os locais mais afastados, como o exemplo que a professora Neuza deu no outro bloco, que é áreas de São Gabriel da Cachoeira, áreas que têm mais difícil acesso e que têm pouco conhecimento a respeito daquela fauna naquele local. E esse é o primeiro grande passo. Vai, monta a equipe e direciona-se a esse local para fazer essas coletas. Para fazer a coleta de insetos, a equipe realiza excursões nos locais de atividades. O tempo de pesquisas na capital amazonense leva em média um dia. Mas locais que demandam muito tempo para chegar, locais de difícil acesso, por exemplo, que tem que subir serra, tem excursões que chegam a durar geralmente um mês. Principalmente aquelas que são fora do estado do Amazonas, mas até mesmo as que são dentro do Amazonas, mas que são locais mais afastados, chega a durar um mês algumas campanhas. Os pesquisadores utilizam diversos meios para a coleta de insetos no campo de estudo. Uma das técnicas utilizadas é a armadilha luminosa. A atividade consiste em duas formas, através de um ponto de luz com um reservatório de álcool ou de um lençol. Que a gente deixa num local próximo ao corpo d'água com a luz e o inseto voa, vai até ela, cai dentro do nosso reservatório de álcool. E a gente deixa mais ou menos durante uma noite inteira ali naquele ambiente. Mas também tem um outro tipo de armadilha luminosa que a gente chama de lençol. A gente arma um pano branco próximo da margem do igarapé, acende uma luz e fica olhando até que os insetos voem, pouse naquele pano, porque eles são atraídos pela luz e o branco reflete a luz. Então, o que faz? O inseto sai da água e pousa no pano. Daí a gente vai, recolhe ele, coloca no pote e alguns insetos precisam fazer uma segunda muda. Então, a gente deixa ele ali e somente no outro dia que a gente coloca no álcool. Ou tem outros tipos de insetos que a gente já recolhe diretamente no álcool. Igarapés com a margem bem preservada, os pesquisadores podem encontrar um fragmento do meio ambiente com uma grande quantidade de insetos. Igarapés que tem uma mata ripária muito preservada, elas fornecem muitas folhas, muito material alóctone, que a gente chama, que é toda aquela folha, galho que sai de fora da mata para dentro do igarapé. E principalmente em áreas que tem muita vegetação no entorno, as folhas, elas são ricas em diversos tipos de insetos. Você pega a folha, levantar uma folha no igarapé bem preservado, vai ter uma diversidade de insetos. É muito fácil de chegar lá, pegar a folhiça, olhar e ver muitos insetos caminhando, se escondendo, até mesmo eles caem, que às vezes tem tanto inseto que habita esse ambiente. Daí a importância mesmo dessa preservação. Com a coleta de insetos aquáticos, os pesquisadores têm a oportunidade de ajudar na divulgação científica. Outra colaboração é nos estudos da taxonomia. Quando a gente chega no laboratório, a gente vai para a lupa, coloca tudo que a gente coletou, começa a triar, coloca em placa, vê qual espécie que eu coletei naquele local. Aí é todo aquele trabalho.
olha aquela espécie, identifica aquela espécie, vê se é uma espécie já conhecida pela ciência. Se for, a gente faz trabalhos de registros novos para aquele local, porque muito local praticamente não tem conhecimento nenhum. Se for uma espécie nova, aí é parte do trabalho de descrição, de divulgar para a ciência uma nova espécie. Nós ampliamos bastante o conhecimento sobre a taxonomia, né, dos insetos aquáticos aqui na nossa região. Nós temos uma colaboração muito grande com todos os pesquisadores que trabalham com insetos aquáticos no Brasil. Então a gente tem uma rede de colaboradores. Então não são só pessoas que estão aqui na Amazônia que trabalham com a nossa fauna. Esses pesquisadores de outros estados nos ajudam muito, inclusive quando os alunos deles vêm para Manaus para contribuir com o conhecimento taxonômico, né? E a gente gerou conhecimento sobre o que o impacto pode causar sobre essa fauna. Após a identificação do inseto, existem outros procedimentos, como triagem e armazenamento. Além disso, os insetos são registrados em imagens capturadas por uma lente microscópica. Para atingir uma alta qualidade, foi desenvolvida uma estrutura formada por uma base com LEDs e uma pequena cúpula construída manualmente. Tirou as proporções geométricas e fez uma pequena. Isso aqui é base de cálculo mesmo, cada pedacinho desse foi calculado. O trabalho desenvolvido na Amazônia gera interesses no investimento de pesquisas na região. As atividades científicas sobre os insetos aquáticos atraem novos pesquisadores e estudantes para ampliação do conhecimento. A pesquisa, o conhecimento, gera outros interesses, tá? Como antigamente quase não existia conhecimento sobre insetos aquáticos aqui no Brasil, por exemplo, até 80, até 90, os nossos livros básicos que a gente usava na nossa área e que os alunos tinham disponível, são todos livros dos Estados Unidos, da Europa, então não eram adequados à nossa fauna, né? Com o crescimento dos estudos sobre os insetos aquáticos, mais trabalhos foram sendo gerados, alguns livros daqui sobre insetos aquáticos foram produzidos no Brasil, e com esse conhecimento ampliado, os estudantes tomaram conhecimento e se interessaram, né? Se não há um conhecimento prévio, um interesse, um desenvolvimento de uma área, não tem como você atrair novas pessoas para essa determinada área.